Bem com tudo, a nova temporada do Cenas Podcast. Podia ter efeito sonoro, né? Não precisa mais. Bem-vindos a mais uma nova temporada. Bem-vindos a mais uma nova temporada do Cenas Podcast, porque a gente deu esse tempinho, né, pra processar informações. Desopilar, tirar férias. Isso aí dá uma relaxada e agora a gente volta com tudo. Quantas expectativas pra essa temporada? Ai, as expectativas são todas muito altas. Espero tudo, espero temas polêmicos, espero muitas coisas. Esperamos convidados. Esperamos convidados, esperamos novidades, esperamos tudo que a gente tem pra entregar nessa temporada. Tudo que a gente tem pra entregar. Eu sou o César. E eu sou a Nath, e esse é o Cenas Podcast. Bem-vindos. Qual que é o tema de hoje, então? O tema de hoje é luxo. Vamos falar sobre luxo. Nós vamos falar sobre luxo. César, o que é luxo pra ti? Vamos falar sobre luxo, por quê? Porque eu li o livro do Michel Alcoforado, Coisa de Rico, que a Natália vai ler, né? Vai ler. E foi assim, ó, foi Você afogou? Uhum. Foi um divisor de águas na minha vida, porque foi o primeiro livro que eu li esse ano. É? Terminei. Eu comecei finalzinho do ano passado, terminei agora. E é assim, ó, a gente não conhece a riqueza. E isso foi o que eu tive, duas impressões que eu tive com o livro. A gente não conhece a riqueza, e o que a gente conhece não é riqueza. Uhum. Existe um mundo muito maior. E, mais do que isso, a riqueza, o luxo, ela é uma outra caixinha. Tipo, Sim. Ela é uma nova vida, entendeu? Uhum. Porque no livro ele fala muito do novo rico e do rico, sei lá, de tradição. Só que no Brasil, o rico de tradição também já foi pobre, entendeu? Tipo, era um pobre que veio de Portugal, era um pobre que veio de não sei o que. Tem uma... Sim, não veio rico, né? Não veio rico, porque se veio pro Brasil é porque tava mal, entendeu? Sim. E aí a pessoa vai lá e se acha rica. Uhum. Tipo, porque ela veio, sei lá, porque ela é muito... Tem uma passagem no livro, depois você vai ler, que é muito legal, que fala assim, ó. Tinha um cara que ele tinha um sobrenome português, o primeiro era português e o último era italiano. E ele usava o italiano. Só que depois ele trocou no cartório, alguma coisa assim, pra usar o português, porque o português veio primeiro pro Brasil. Então, teoricamente, era mais rico, porque tá no Brasil desde 1500, sendo rico, do que os italianos que vieram, tipo, depois ali. Ai, adorei. Não, é uns plot twists. Eu vou pesquisar sobre os meus sobrenomes. É umas expansões, assim, de consciência que tu fica lendo o livro, que tu fica, tipo, cara... Mas o livro não está falando sobre dinheiro, ele está falando sobre códigos, sabe? Uhum. Não é sobre só a riqueza em si. Pois é, eu te perguntei o que é o luxo pra ti, porque eu queria falar sobre o meu luxo. Então, já que tu não respondeu a minha pergunta, eu mesma vou me responder a minha pergunta. Porque eu ia dizer que pra mim o luxo vai muito além do ter dinheiro. Sim, total. Sabe? Vai muito além do, eu tenho dinheiro. Mas tu tá inserido dentro da caixinha do que as pessoas consideram porque uma coquinha gelada também é luxo. É. Pra mim é um luxo ter uma coquinha gelada. Uhum. Tipo, uma coquinha gelada, um ar-condicionado gostosinho. É um luxo. Só que não é é que a gente vê isso como uma coisa básica, entendeu? Sim. Mas no fundo é um luxo. É um luxo porque tu tá tirando um tempo pra fazer aquilo. Tu tá gastando uma energia pra fazer aquilo. É um luxo pessoal, assim. César, tá, deixa eu olhar aqui, que mais que nós temos aí pra... O que tá anotado pra no gente script? Conversar. A manicure! Já. Pausa a gravação. Depois a gente continua. Oi, pessoal, voltamos depois que eu fiz a unha. Depois que a Marina Manicure veio, tudo pronto, unha pronta, maquiagem pronta para a saidinha da noite. E agora temos o matinho para nos acompanhar. Ai, que delícia. Voltamos aos velhos tempos do chimarrão e podcast. Tá, Cé, olha só. Eu tenho umas perguntas pra gente discutir, assim, mas acho que a gente pode discutir elas de uma forma mais abrangente, depois a gente vai entrando nesses temas. Tá? Então, a primeira é: luxo pra ti é algo que se compra ou algo que se constrói? Aí que tá. O luxo, pra mim, ele é construído... Ele é uma linguagem a ser construída. Porque tu não compra o luxo.
Porque tu compra itens de luxo, mas tu não compra a experiência do luxo? Não, porque tu pode comprar a experiência de luxo. É que eu acho que tem duas vertentes, entendeu? Pra mim tem dois caminhos. Tá. O luxo de pessoa, de coisas que representam um luxo, e o luxo imaterial. Tá. Que daí pra mim é aquela riqueza que não é a riqueza de valor, de capital. É a riqueza cultural. Tá. Porque só que ao mesmo tempo tu pode ter uma cadeira que era da tua bisavó, que passou pra ti. Não, uma cadeira que era da tataravó, passou pra tua bisavó, passou pra tua avó, passou pra tua mãe, passou pra ti. Tu nem conhece a tua tataravó, mas tu sabe a história daquela cadeira, porque era dela que ela sentava, que ela trouxe de Portugal e sei lá o que, entendeu? Pra mim, isso é uma forma de representar um luxo imaterial. Porque pode ser uma cadeira de plástico. Tá, eu concordo contigo, porque olha só, esses dias eu tava falando pra minha mãe que eu queria que minha avó colocasse no testamento dela algumas coisas que eu quero, mas eu tava falando brincando no testamento, mas que tem algumas coisas da casa dela que eu quero muito. Sim. E uma delas que eu quero muito pegar pra mim é a máquina de costura da minha avó. Eu quero ficar com a máquina de costura da minha avó. E aí a minha mãe falou assim, mas tu nem sabe que lá na casa da tua avó tem a máquina de costura da minha bisa. Então quer dizer que é da minha tataravó, da bisa da minha mãe. Sim. É da minha tataravó. Uhum. Lá na casa da minha avó tem a máquina de costura da minha tataravó. E aí a minha mente já foi muito longe pensando em todas as coisas que eu posso fazer com essa máquina da minha tataravó. Sim. Igual lá na casa da minha avó tem uma mesa de falar no telefone. Uhum. Porque a casa da minha avó foi uma das primeiras casas que teve telefone, lá em julho. E aí tem a mesa de falar no telefone, que eu também acho um grande ícone que eu quero pra mim, sabe? A mesa de falar no telefone. E isso são coisas que não têm um valor monetário, sim, mas tem um valor sentimental e que significa um luxo pra mim. Sim, só que eu entendo, e isso representa um luxo, mas é diferente isso ser um luxo pra ti do que se fosse uma família que é rica desde 1500. Pra mim é um luxo diferente, entendeu? Entendi. Tem um peso diferente. Porque por ser uma coisa construída, não que o teu seja menos luxo, mas parece que é uma coisa mais, ai meu Deus, porque é sim, tipo assim, a cadeira. É a cadeira de falar no telefone, não, a cadeira de escrever cartas do Dom Pedro. Isso, entendeu? Isso pra mim é um luxo. E o teu também é um luxo, só que tipo, a tua avó não era rainha do Brasil. Mas também é um luxo, sabe? E aí, pra mim, por isso que eu fico confusa. É um luxo ou não é? Por que esse é mais luxuoso que esse? Então, sim, o luxo porque é... a cadeira do... Tipo assim, se tu, que não tem nada a ver com a família do Dom Pedro, tivesse uma cadeira do Dom Pedro, seria mais luxuoso, em tese, do que eu ter a máquina de costura da minha tataravó. É, exatamente. Que é bem mais simbólica pra mim. Sim. Que é bem mais significativa porque é da minha família, porque é de uma pessoa que vem da minha ancestralidade, né? Exatamente. Tanto que no livro Coisa de Rico, também ele comenta também que muitos ricos, enfim, compram a coleção inteira de tal artista sem conhecer tal artista. Ou tipo, não admira tanto, mas para falar que eu tenho a coleção inteira do fulano de tal. Sim. E tem uma coisa também que são coisas que, se tu não tá no meio, é impossível tu saber. Se tu não tá desde o início, ou se tu não tá há um tempo, é impossível tu saber. Porque ele falou que ele também, nesse livro, que ele foi num jantar e que era de um artista plástico, obviamente, e ele foi na casa desse artista plástico. E aí, conforme tu ia adentrando o íntimo dos ambientes, ia mudando as obras, como se fosse um teste. Tu chegava, sei lá, no hall de entrada. Só que é tipo um teste entre ricos, tá? Tu chegava no hall de entrada e tinha obra, sei lá, da Adriana Varejão. Tá. Se vocês estavam nessa conversa ou tu falasse, nossa, esse quadro da Adriana Varejão, tu passou. Aí, sei lá, tu ia numa sala de jantar e daí tinha um quadro de uma pessoa menos conhecida, mas muito conhecida entre eles. Tipo, entre
a riqueza. E aí, se tu falava, ou se tu reconhecia o quadro, alguma coisa assim, tu passava. Tudo irrelevante, entendeu? E assim, quanto mais no íntimo da casa, mais de dentro desse meio tu estava e tu seria reconhecido se tu conhecesse, entendeu? Só que, tipo, são coisas impossíveis. Porque, por exemplo, a gente pode ter entre nós um meio que a gente considera muito, que não fazem sentido pra essa parte rica do Brasil. Mas se tá nessa parte rica do Brasil, eles se conhecem entre si. É tipo aquela coisa também, ele falava que no meio das conversas, tipo assim, tu falava os apelidos das pessoas. E se tu conhecia, então tu era daquele meio. Se não, não. Sabe? Tipo umas coisas assim. Porque depois, mas quem é o fulano? Que sei lá, quem é o Neneco? E era o Walter Salles, por exemplo. E daí, se tu não conhecesse como Neneco, então tu não era tão íntimo, então tu não era tão da elite. Sabe? Coisa de sentido que a elite nova nunca vai saber. Ou, tipo, vai demorar muito, tipo, vai ter que correr muito pra conhecer, entrar nesse meio, porque é muito cultural, sabe? Por isso que o luxo, sim, é uma coisa boa, e a gente vê muito como coisas materiais, mas também é um estilo de vida. Um estilo de vida. É um estilo de vida. César, e a última pergunta do meu questionário é se o luxo do Brasil é diferente do luxo fora daqui. E eu acho que tu respondeu isso bem no início do podcast, falando que o luxo para as pessoas de fora do Brasil é diferente, porque quem veio pro Brasil não era luxuoso nos tempos muito antigos. Claro, provavelmente. Não, eu acho que, obviamente, sim, sabe? Tu pode conhecer pessoas luxuosas de outro... No caso, sei lá, a elite de outros lugares, mas ela também vai ter culturas que vão ser diferentes da elite do Brasil. Acredito eu, porque eu não faço parte da elite. Eu acho que não só do Brasil, mas da América Latina como um todo. Talvez da América toda como um todo, mas eu digo da América Latina porque eu ia contar que quando a gente foi pra Buenos Aires, não da vez que a gente foi agora, quando eu fui com os meus pais, o meu pai estava contando que Buenos Aires foi construído por pessoas que vieram da Europa também. E aí algumas pessoas um pouco mais ricas resolveram que iam investir nas terras daqui e começaram a construir Buenos Aires. E aí quem era meio rico, tipo assim, tinha um pouquinho mais de dinheiro, mas não comparado com as pessoas que eram ricas lá na Europa. Começaram a construir casas em Buenos Aires e começaram a construir todos aqueles palácios em Buenos Aires para mostrar para as pessoas da Europa que elas conseguiam ter também o que se tinha na Europa aqui. Por isso que Buenos Aires tem casa com telhado para neve e não neve em Buenos Aires. Por isso que tem muitas coisas inspiradas em coisas da Europa que não fazem sentido ter em Buenos Aires, mas tem só para mostrar que o padrão social deles aqui tinha se tornado o mesmo padrão social das pessoas da Europa. E aí, pra fazer essa competição, assim, de tipo assim, aí eu não tinha tanto dinheiro, mas agora aqui eu tenho, sabe? Pra mostrar. Sim, e é uma forma de integração, assim, de viver em comunidade e mostrar que também faz parte disso. E eu acho que é isso que é aí que tá o luxo, entendeu? Tu querer coisas pra mostrar que tu também faz parte disso. O falso, a bolsa falsa, enfim, o tênis falso, é pra tu também dizer, olha, eu também pertenço. É uma forma de pertencimento, de status, muito, uma forma de pertencimento. Eu acho que o luxo diz muito sobre isso. Todo mundo quer pertencer, quem pertence quer mostrar que pertence mais, e por isso que as pessoas ficam fazendo isso, de teste social, É muito teste social. Porque pode ser que tu nem tenha mais dinheiro. Só que se tu tá ali no meio, tu se porta como se tu tivesse como uma maneira também de autoaprovação, assim, de talvez eu não tenha mais todo esse dinheiro que eu vim tendo, mas eu ainda faço parte desse status social altíssimo. Sim, e daí tem muitas coisas, porque, querendo ou não, é o material que faz com que tu fique nesse material. Então, às vezes, eles vêm citar exemplos. Tu tem uma mansão nos Jardins em São Paulo. E aí, eles sempre pintam as casas... Sempre não é uma regra, né? Mas geralmente as casas são pintadas de branco, porque daí tu tem que estar todo ano, ou uma vez por ano, tem que estar fazendo a manutenção desse branco. Então, se tu vai numa casa que o branco já tá mais sujo, que não tem mais o piscineiro, que o jardim tá descuidado, obviamente tu não tem mais esse dinheiro para investir nessas funcionárias, nesse pessoal. Então, tu não tem mais tanto dinheiro quanto tu tinha. São muitos códigos, assim, ó, que esse livro mostra. Por isso que esse livro é muito bom, entendeu?
Tipo, são muitos códigos que mostram uma realidade invisível, sabe? Um luxo invisível, assim. Só que é visível. Tá, mas e aí no livro e no teu ponto de vista também pode ser diferente a resposta. Mas aí pra ti e pro livro, os novos ricos nunca vão entrar nesse balaio? Olha eu falando de luxo e balaio, né? Assim, ó. Eu acho que isso é uma opinião pessoal. Não vou dizer nunca. Mas é difícil. Entende? Porque, por exemplo, vamos supor, o rico de herança, assim, vamos supor que tu é rico mesmo, se tu tiver no Country Club Rio de Janeiro. Só que tu não entra assim, vou entrar no Country Club do Rio de Janeiro. Porque tu tem que ser aprovado por não sei quem, tem que ser aprovado pelo clube inteiro, tem que ser aprovado do tatatã. E se eles veem, nossa, isso aqui é um novo rico, não vai aprovar, entendeu? Ao menos que alguma coisa assim. Então, acredito que tu possa, não é obviamente, se tu entrou nesse lugar, tu vai ser rico, mas são lugares e coisas que fazem, por isso que eu acho que criam sociedades, entendeu? Tipo, os novos ricos e os ricos antigos, por exemplo. Mas eu acredito que possa ocorrer essa fusão, porque já ocorreu. Tá, César, e continuando isso, então, é que hoje, gente, o podcast é mais, né, um ponto de vista do Cé. Mas o teu também, não, o que é também. luxo pra ti? Não, eu já falei no início o que é luxo pra mim, porque pra mim o luxo é mais uma experiência, uma questão da experiência. Outra coisa que eu fiquei pensando, tu acha que uma pessoa, porque daí isso é uma coisa que eu penso de vez em quando, tu acha que uma pessoa que não tem dinheiro, ela pode performar isso? Pode, mas são questões que tu só aprende vivendo, entendeu, ali. Mas tipo aquela menina que deu golpe em todo mundo. Lembra que ela foi processada e coisa? A Hannah, não sei o que lá? É. Ela performava dentro do super luxuoso e ela tava dentro de muitas questões do luxo e ela não tinha dinheiro, ela dava golpe. Ela, claro, ela tinha algum dinheiro dando golpe, mas em algum momento ela teve que começar isso. É porque assim, ó, tudo é construído por relações. Então talvez ela tenha conseguido a relação. Eu não olhei a série, então não tem muita Eu também não. Ah, tá. É que eu me lembrei do caso porque Sim, é uma performance. Só que daí pode ser os ricos, ok. Novos ricos, sei lá, vamos botar, tipo, 2, 3 gerações, assim. Ai, tudo isso. Tão pouco assim. Tipo, não é tão pouco. Tudo isso. De 3 gerações de riqueza. Vamos supor que, assim, se eu ficar rica agora. Quando tu ficar rica agora, e aí os teus netos, que serão os ricos, assim. Porque, por exemplo, aí teus netos ou bisnetos até. Nossa. Só que isso não vai significar que tu vai ser da elite, entendeu? Eles vão ser, não eu. Mas não significa, eu acho. No meu ponto de vista. Porque vai depender do meio que tu vai estar, entendeu? Vai depender de como vão se comportar e coisas assim. Porque a questão sempre vai ter alguém mais rico que tu. Então eu acho que isso é a base, entendeu? E o rico sempre vai achar que o outro é mais rico que ele. Mas enfim, para mim é uma questão complexa, mas é uma questão complexa. Tá, outras perguntas. Pra ti, é luxo uma marca famosa ou uma peça bem feita que ninguém reconhece muito, só quem consome aquela marca? Pra mim é isso aí. É isso? Porque, pra mim, porque aí que tá pra mim é o luxo. Porque pra mim o luxo não é total vestido cheio de logos. Pra mim é aquela coisa, é aquela peça bem vestida. É aquela peça que tem um bom caimento em ti, que tem um tecido bom. E ela não precisa ter uma logo escrita que todo mundo veja, sabe? Mas talvez tu, estando no meio, tu reconhece. Pode ser uma camisa branca, sabe? Sim. Mas uma camisa branca, sei lá, de uma marca que eu não conheço porque é tão luxuosa. Com um tecido muito bom, com um corte muito bom, feito por uma pessoa muito boa. Tipo isso. Ui, caiu. Caiu. Que nem numa casa, entendeu? Pra mim, o luxo não é uma casa com as coisas mais caras, mas é uma casa pensada
com um pensamento estético e funcional. Tá, então vamos entrar no assunto que foi o que nos deu o gatilho pra gravar esse podcast. Maíra Card. Sim. Gente, na minha opinião, a casa da Maíra Card, primeiro, tá? Eu tenho pena dela, de fato. Assim, sem criticar as escolhas que ela teve dentro da obra dela, que eu acho que é gosto pessoal, daí vai de cada um. Uhum. Mas, assim, eu acho que ela é uma grande coitada, sabe? Eu tenho pena dela, porque, no meu ponto de vista, ela escolheu ter coisas luxuosas, só que ela não tá tendo uma experiência de luxo. Porque tá tudo mal feito, tá tudo mal acabado. A pedra de revestimento mais cara, mal posta. Aí era melhor pra mim, né, no meu ponto de vista, repetindo, era melhor pra mim um porcelanato do que um mármore travertino mal colocado. Exatamente, entendeu? Era pra mim melhor que ela colocasse lá uma sala de brinquedos com brinquedinhos de plástico pra filha dela, do que uma brinquedoteca que custou 2 milhões e que não tem como entrar, porque não conseguiram colocar lá o balão do negócio que faz entrar na brinquedoteca. E daí, pra mim, isso não é luxo, entendeu? Por mais que ela esteja gastando muito, ela tá não significa que é muito, luxo. só que não é funcional. E aí que tá, muitas vezes o luxo tá nas coisas que tu não vê. Por exemplo, a porta com o trilho não aparente, um trilho embutido. Isso para mim é um luxo, porque é um luxo no acabamento, é um luxo no que tu pensou, é um luxo na estética da casa, porque o luxo também, ele está nas coisas não vistas, entendeu? Sim. É um móvel mais bem acamado. No investimento do tempo da arquiteta de estar lá conferindo a obra, de acompanhar de fato e não só de cobrar que tá fazendo um acompanhamento, mas de acompanhar. De literalmente acompanhar. Eu acho que a Maíra Card, ela traz muito a diferença do luxo, do luxo monetário e da experiência de luxo. Sim. Que eu acho que são coisas pra mim. Por isso que aí que tá. Que são concomitantes de funcionamento. Sim. Mas que são completamente opostas quando tu olha pra uma coisa que é feita errada, por exemplo. Uhum. E aí que tá que começou a nascer essas duas correntes no mundo, podemos dizer assim, que a gente consegue perceber agora é muito mais fácil qualquer pessoa, claro, né, em determinada realidade, né, não estamos generalizando, mas é muito mais fácil a gente ter uma bolsa da Hermès, porque tu entra pra uma fila, tu compra o lenço, tu compra uma de second hand, tu compra uma falsificada que seja, mas a experiência num hotel, num resort da Hermès, tu não compra. Não compra. Ou tu até compra, obviamente, mas tu precisa de muito mais dinheiro do que simplesmente uma bolsa. Então é por isso que tem muitas correntes de... Eu não sei se eu cheguei a te mandar isso que eu assisti no TikTok esses dias, a fonte do saber. Mas uma mulher tava falando de um truque que as pessoas descobriram pra conseguir comprar uma bolsa da Hermès. Que tu vai lá num hotel em Paris, que é absurdamente cara a diária do hotel em Paris, e tu pede pro teu... Como é que é o moço que acompanha? Concierge? Mordomo? Tu pede pro teu concierge pra ele conseguir um horário pra ti na Hermès. Aí vai o carro da Hermès, te busca lá dentro do hotel, te leva na Hermès e te oferecem uma Kelly ou uma Birkin, que é o que todo mundo quer, né? Sim. E aí, ela tava contando sobre isso, que muitas pessoas se hospedam no hotel, aí, tipo, tem um mínimo de diárias pra tu conseguir esse agendamento. E aí tu consegue um agendamento exclusivo dentro da Hermès, que provavelmente vão te oferecer uma Kelly ou uma Birkin, porque tu tá nesse hotel. E aí tu tá mostrando que tu tem tanto dinheiro que tu consegue ficar lá dentro do hotel. E aí tu não precisa ficar ali se humilhando por um cinto, depois um lenço, depois tu construindo da marca e tua relação com a marca, que todo mundo tá agora nessa vibe de construir seu relacionamento com a marca. E aí tu se hospeda nesse hotel, tu pede lá como se fosse um atalho. Um atalho. Porque o estar hospedado dentro desse hotel prova que tu é muito rico. Sim. Porque ninguém investe tanto dinheiro num hotel se não tem dinheiro sobrando, sabe? Sim, isso é óbvio. Por isso que tá esse movimento, a cafeteria da Dior, não sei o que lá, no hotel da Gucci. É que, na verdade, essas coisas de tipo, o hotel, o café da Dior, o hotel da Gucci, o não sei o que da Louis Vuitton, é meio que assim, eu não tenho dinheiro pra comprar uma bolsa, então eu vou lá ter uma experiencinha, ter um gostinho de ter o luxo. Mas é que daí essa experiência é muito mais cara do que a bolsa. Amigo, o café da Dior não é caro.
Tá, não, mas eu tô falando de tipo hotel, uma vibe mais hotel, assim, tudo entendeu? bem. Mas esse negócio dos cafés, eu acho que é mais uma intenção de tornar aquilo um pouquinho Mais acessível pra acessível. quem... Tipo, tu comprar o perfume da... Tu não tem dinheiro pra comprar uma bolsa da Dior, mas tu tem dinheiro pra comprar o Pra comprar o perfume. perfume, Que exatamente. é disso Eu não que tenho os dinheiro grandes pra comprar... luxos Eu não tenho vendem. dinheiro pra comprar um perfume da Prada, uma bolsa da Prada, mas eu tenho um perfume da Prada. Sim. Sim, porque é isso que dá o dinheiro pra ela. É isso que dá o dinheiro, é isso que banca É. a loja, capitalisticamente Sim. falando. Sim. Mas eles dão pra quem quer ter uma experiência da loja, que talvez nem seja uma experiência tão boa. Sim. Mas quem quer vestir, entre aspas, a marca de algum jeito, mas não tem dinheiro pra propriamente vestir a marca. Sim. Então tu vai lá e tu prova um pouquinho. E eles te dão um gostinho do... Ai, tá vendo aqui o que a gente tem pra oferecer? É. Sim. Porque quem é muito rico não vai tomar café no café da Dior. Não vai, não vai. Vai tomar café daí num lugar que, de fato, é conhecido pelo café. Já tá no Tem meio. uma experiência luxuosa já dentro sabe do café. que se vai naquele lugar é rico mesmo. Às vezes tem restaurantes que tem o lugar de pessoas normais já ricas e tem o dos mais ricos, a sala dos mais ricos ainda. Que é tipo escondida. É aí que tá. Tem muita coisa que a gente não faz ideia. Porque a gente não tá nesse meio, entendeu? Dos códigos dos códigos da riqueza. Às vezes é uma palavra que tu fala, é um movimento que tu faz, é algum, sei lá, um relógio que tu tá usando. Pois é, uma coisa que eu fiquei sabendo há um tempo é que as pessoas ricas prestam muita atenção no jeito que tu usa os talheres. Em jantas que tem mais de um prato, e aí se tu sabe usar a ordem dos talheres ou não. Claro, né? Isso é uma coisa bem acessível, assim, se tu quiser aprender, tu aprende. Mas nem sempre também. A gente não usa isso no dia a dia. Na minha casa, pelo menos, não se usa prato diferente pra salada, nem se tem 4 tipos de talheres na mesa. Sim, obviamente. Nem no Natal, Ano Novo, tem essas coisas, né? Nem. Na minha casa, o máximo que se tem no Natal é o descanso talher. Sim, e um guardanapo diferente. Que eu não sei usar o descanso talher, porque eu nunca uso. Eu sei pra que serve, mas não uso, sabe? Sim. E daí são muitos códigos. Mas assim. essas são pequenas coisas, aí, tipo, uma pessoa rica, mesmo, comeria a salada primeiro e descansaria os talheres pra se servir o resto. Sim. Ou saberia se deveria descansar os talheres ou trocar os talheres. Sim, são muitos códigos. São muitos códigos que a gente não tem acesso. Que a gente não tem acesso. Talvez algum dia a gente tenha. Nunca se sabe. E daí eu acho que isso também entra numa área de... Tá, todo mundo quer ter acesso? Sim, para se sentir pertencente. Pois é, sim, para se sentir pertencente. Mas o quanto custa o ter acesso? Ah, muito. Porque custa o teu tempo, custa tu se dedicar absurdamente para um trabalho, porque assim, a gente entende que a gente quer ganhar dinheiro da maneira mais fácil e mais rápida possível. Mas se tu quer ganhar muito dinheiro para se tornar então um novo rico, já que a nossa família não é rica, para se tornar um novo rico, tu precisa investir muito do teu tempo, tu precisa investir muito da tua energia e tu precisa se doar de um jeito que às vezes tu não tá disposto, porque vai junto com esse se doar, vai a tua saúde mental. É que aí que tá. Porque o rico de herança, ele não precisa gastar a energia dele procurando dinheiro. Pra nada. Não pra nada, né? Mas tipo... Sim, mas pra essa questão financeira. Não, ele foca daí nesses costumes. Eu entendo. Mas assim, o que eu tô falando é de novas pessoas que queiram se inserir na riqueza. Sim, teria que se gastar os dois dinheiros, os dois tempos nos dois. Tu teria que gastar o teu tempo pra pertencer a tudo isso, e tu teria que gastar o teu tempo também, o teu tempo e a tua energia, enfim, pra tu conseguir construir e manter esse patrimônio grande pra tentar pertencer a essa sociedade. Sim. Porque, querendo ou não, envolve também uma questão financeira muito alta, né? Sim. Por isso que o novo rico tenta correr atrás de um tempo que ele não tem. E aí vem a questão de não ter saúde mental pra absolutamente nada, não ter tempo pra absolutamente nada. E isso frustra muitas pessoas que fazem de tudo pra tentar pertencer a esse meio. Não conseguem, estão dando a vida por algo que não faz tanto sentido pra elas, porque às vezes tu acha um jeito de fazer dinheiro que não faz sentido pra ti, mas que te dá dinheiro. Sim. E aí acontece o ruim mental. Mas aí as pessoas ficam doentes mentalmente. Ou só em busca do dinheiro, elas têm burnout, elas perdem o sentido da vida.
E aí eu acho que também se perde a experiência luxuosa nesse sentido. Sim. Porque aí tu vai estar dentro, tu vai estar no meio das pessoas ricas, tu vai ter dinheiro, vamos supor, né, que a pessoa consiga entrar e se inserir dentro desse meio. Tá, mas aí tu vai estar no meio disso, tu vai ter que sustentar e bancar o que tu tá mostrando, a aparência que tu tá mostrando. Tu vai ter que sustentar e bancar todos esses encontros que tu precisa ter pra conseguir fazer parte disso. E ainda vai ter que manter acesa o fogo do teu dinheiro, assim, a chama do teu dinheiro. Sim. E aí, às vezes, isso para de fazer sentido pras pessoas. Sim, às vezes no meio do caminho, né? Para de fazer sentido. Daí, se para de ter uma experiência... Daí, pra mim, volta nisso, se para de ter uma experiência luxuosa e aí tu fica ali, tô no meio do luxo, tô inserido no meio do luxo, estou com as pessoas ricas, mas isso não é riqueza pra mim, isso não é uma experiência luxuosa, porque na minha cabecinha eu tô muito mal, a minha vida não tá fazendo sentido, eu nem queria estar aqui, eu não queria estar fazendo isso, eu queria estar comendo miojo, e aí eu tô aqui comendo um jantar de 6 passos, que eu nem gosto. Isso deve acontecer muito. A rodo. Acho que muito. Porque quem tá dentro do luxo, assim, tenho 9 gerações de riqueza atrás de mim. E aí eu nasci e não quero fazer parte disso. Mas aí meus pais me obrigam a pertencer. Sim. Sim, é como se já fosse pré-destinado. Tipo a, sei lá, a Rainha de Elizabeth. Predestinado, porque pra mim esse pré-destino, ele é uma coisa boa, quando tu pensa assim, nossa, olha essas pessoas, a gente admira olhando de fora, mas pra quem tá dentro, é igual tu ser obrigado a fazer uma faculdade que tu não quer. Tu tem que ficar vivendo aquilo, e indo, e pertencendo, e fazendo umas coisas que nem fazem sentido pra ti. Então eu acho que isso é um assunto bem ambíguo, assim. Sim. Ai, ficou chateadinho, eu acho que eu cheguei do ficou borocochazinho. Era isso? Era isso, pessoal. Né? Vamos encerrando por aqui, então. Mas... voltaremos a falar desse livro. Podemos tirar o quê? Sejam felizes. E... que às vezes, não, eu acho que o que a gente pode tirar dessa conversa é que tudo isso é muito legal, é muito idealizado, mas que também não existe só o lado bom disso, que existe o lado que é bom de tu não estar inserido dentro de uma sociedade como essa e tu poder escolher por ti, tu ter liberdade. Não que tu não tenha dentro disso, né? A gente também não pode generalizar tudo, mas Sim. que é mais difícil se ter, é. Então é isso, beijos. Tchau, tchau.